Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Amanda Minervini e hoje eu vou mostrar um pouquinho do processo de como eu fiz essa capa para o meu quadrinho, para minha webcomic Silver Moon. Eu acho que é o capítulo 13, 14, por aí. A ideia que eu quis trazer nessa capa é que as personagens estão passando por uma dificuldade causada por esse vilão. As capas que eu faço especialmente por episódio, eu sempre tento trazer um pouco da situação que está acontecendo naquele momento para a capa, sem trazer spoiler, é claro. Nem todo episódio precisa ter capa. Eu conheço muitos criadores aí de webtoons que não fazem capa por episódio, né, por capítulo. Eles já chegam falando o acontecimento e colocam a logo no início. Eu tento fazer capa, não em todos, mas em alguns. Principalmente naqueles que o personagem tá passando por um momento bem difícil e a capa é um complemento daquele sentimento dele naquele momento. Falando um pouco sobre o material, a caneta que eu usei é 005, tinha que ser bem fininha por conta do tamanho da ilustração, que foi feita num A5, e esse é o tamanho do caderno que eu tenho de aquarela, feita pela marca Las Brujas, que eu acredito ser de artesãs. Foi comprado na Shopee, eu ganhei do meu namorado. Então eu não conheço muito sobre quem fez o caderno, mas eu gostei bastante dele. E para quem não conhece, essa história que eu tô fazendo a ilustração é uma história de uma bruxinha peruana que se chama Liz e ela fica perdida na floresta amazônica. Muitas coisas acontecem com ela e ela faz amizade com lobos-guarás. Os lobinhos ainda não apareceram na história, mas eu acredito estar próximo. Quem tiver curiosidade para ler, passa lá no Webtoon, vou deixar o link aqui na descrição. A tinta que eu usei para fazer o fundo foi uma tinta acrílica. Eu adiciono um pouquinho de água nela para ela poder fluir melhor na hora de pintar e também acaba rendendo mais. Só que quando você for colocar, lembre-se de colocar menos água do que tinta, porque ela não é igual à aquarela, que a aquarela você pode pôr bastante água, dependendo de como é a sua pintura. Já a acrílica não, ela vai menos água do que tinta. Essa marca que eu tô usando é da Acrylex, é a primeira vez assim que eu uso ela, usei ela para pintar alguns MDFs também. Não é uma das minhas preferidas, porque eu achei ela o acabamento muito brilhoso e na hora de usar ela assim eu não gostei tanto. Achei que ela demora para pegar, às vezes tem que passar mais de uma camada. Tem uma tinta acrílica que eu gosto, que eu acho que a fábrica é em Curitiba, eu não me lembro bem. Chama Dayara, se eu não me engano. Eu uso ela com meus alunos no estúdio e costumo comprar numa cidade aqui perto ou pela internet. Eu gosto dela bastante, só que eu não tinha aqui em casa. E agora, como eu comprei essas da Acrylex, né, eu vou usar. E também dá um efeito legal, né? Agora vamos para a aquarela. Usei um pincel que já tem água dentro dele para ajudar a espalhar, não precisa ficar molhando todo momento. E usei a cor preta, bem forte no início, ela com pouca água, para dar aquele degradê no final, no rosto dele e espalhando mais um pouquinho. Eu gosto de deixar as extremidades mais escuras para dar esse efeito aí fantasmagórico das trevas, que é o nosso vilão. Nesse degradê, você vai dando pequenas apertadas no pincel para sair um pouquinho mais de água. Às vezes você pode até também
pegar água extra para dar mais uma esfumaçada e vai fazendo como se fosse pequenos círculos com o pincel, para ele ir espalhando a tinta dessa maneira meio de nuvenzinha, de sombra. Eu acho que ele mescla legal quando você faz esses círculozinhos com o pincel. Nessa ilustração, a cor vermelha está simbolizando o perigo, por isso que eu usei ela em bastante contraste. E também é uma das cores usadas pelo vilão. Esse vilão, o nome dele é Supai. Ele é uma entidade inca, ele é o deus do submundo. Ele é bem conhecido por testar a ambição dos homens. Ele coloca algumas provas, tem até alguns contos, né, dele testando os humanos para ver se eles, né, vão ser bons ou maus. Os incas não têm medo dessa entidade, por ser um dos deuses, né, deles, mas os espanhóis, quando chegaram, tinham medo das estátuas, achando até que ele era o próprio demônio. Agora eu peguei um outro pincel para poder passar o fundo mais rápido, ele não secar, espalhando com bastante água e fazendo aqueles mesmos círculos para ele pegar bem o degradê e não ficar manchado, ficar aquela como se estivessem separadas as cores. Eu queria que elas se mesclassem, por isso que a gente usa essa técnica de rodinhas no pincel. Usando aqui umas cores mais frias, né? Do azul e o verde para simbolizar essa solidão das meninas que estão fugindo desse monstro, dessa entidade. E tristeza também. Vai adicionando manchinhas com o pincel, como se você desse toquezinhos no papel. Isso vai fazendo a água se espalhar e não ficar marcado também, dá esse efeito de manchas que é legal da aquarela. Para pintar as meninas, usei a caneta da Cis, que eu achei que seria mais rápido o processo com elas e também para pegar a cor ficar mais em evidência, os tons. E são canetas que eu gosto bastante, eu ganhei da minha tia. Se minha tia estiver vendo, um beijo aí pra tia Ju e muito obrigado, que eu adoro essas canetas. É bom sempre você ter seus personagens também pra você olhar e ver se tá certas cores. Eu deixo ali geralmente as páginas que eu tô fazendo. Minha parte mais satisfatória, tirar as pelezinhas da minha máscara para aquarela. Que no outro vídeo vocês viram bem eu usando. Para adicionar uns detalhes, peguei a caneta preta de novo. Essa é uma da Unipin, que ela é brush. E ela dá esses efeitos meio de pincelada, fica bem legal esses detalhes com ela. E pintar também cabelos, lettering, ela é muito boa. Lápis de cor para fazer umas sombras e ter mais textura no desenho. Primeira vez que eu fiz isso também e foi bom. Gostei do resultado. E depois de pronto todo esse processo de pintura, eu tiro foto com a minha câmera da ilustração e passo para o computador. Eu não tenho scanner, então eu faço esse processo e arrumo no digital. E é isso, espero que tenham gostado. Eu estava um pouco ansiosa do início, então me perdoem a fala meio enrolada, mas no final a gente pega jeito para fazer o vídeo. E quem tiver mais dúvidas de aquarela, quiser mais ensinamentos, estamos aí. Curte, compartilha e assiste o próximo vídeo. Um beijo!